Cordoveia é o tema para a conversa de hoje, com o Gonçalo Elias. Olá, Gonçalo, tudo bem? Olá Zé, cá estamos, sim. Já tínhamos dito na última sessão que hoje seria um passariforme e cá está ele, a Tour do Veia, que é o último dos touros regulares em Portugal que ainda não tinha passado por aqui. E é o nosso maior, também é o maior da Europa ou é só o nosso maior? Eu acho que é o maior da Europa. Pá, não fui agora verificar os tamanhos, mas penso que sim. Ok. Penso que é o maior da Europa. Aliás, a Tem distribuição dele 27. essencialmente é europeia, não é? Um, sim, a europeia e asiática, porque como acontece com muitas espécies que nidificam na Europa, a área de distribuição prolonga-se para leste até a Ásia Central, apanha ali também o Médio Oriente e certas zonas do Cáucaso, e também apanha o Norte de África. Portanto, digamos que é o Paleártico. Epá, eu diria que é mais que o Paleártico Ocidental, aquilo já entra um bocadinho pelo Paleártico Oriental, porque vai até à Mongólia. Mas sim, Pois, a portanto, é maior parte, grande, a maior parte diz, da sua da sua densidade até acaba por ser dentro da Europa, ou é uma questão de falta de conhecimento do que se passa na Ásia? eu acho que a questão do que se passa na Ásia, eu já comentei isto noutras espécies, o nosso conhecimento é muitíssimo menor, porque são zonas muito vastas e com menor densidade populacional, portanto, aquilo que acontece na Rússia e nos países vizinhos, como o Cazaquistão ou a Mongólia, nós sabemos, enfim, sabemos mais ou menos as espécies de aves que lá ocorrem, mas não conhecemos a distribuição em pormenor. Portanto, quando olhamos para os mapas da distribuição, eles na Europa estão desenhados com mais detalhe, enquanto que a parte asiática tem que ser vista como uma aproximação, porque não é conhecida em detalhe. E quando vemos as quadrículas do EBBA2, portanto, do Atlas Europeu, eh, praticamente, tirando aqui uma ou outra honrosa exceção, a Europa está pejada de quadradinhos de presença desta espécie. Está a Europa continental e também várias ilhas, desde logo as ilhas britânicas, como o Reino Unido e a Irlanda, mas também algumas ilhas do Mediterrâneo, como a Córcega, a Sardenha e a Sicília. Portanto, é uma espécie que também tem presença em algumas ilhas de grande dimensão. Pois, uma coisa que me deu assim alguma confusão sobre esta espécie é que, pelos vistos, não podemos dizer que ela é residente, não podemos dizer que ela é migradora, não podemos dizer que ela é não sei o quê, porque aquilo, conforme o sítio da sua ocorrência, ela tem um comportamento, assim parece. Sim, o que acontece, isto acontece com muitas espécies e neste caso aplica-se, em termos de fenologia, aplica-se uma expressão que eu também já referi noutras ocasiões, que é migrador parcial. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma parte dos indivíduos são migradores e outra parte é sedentária. Um, Isto já foi estudado, por exemplo, no Reino Unido, que é um país onde desde há muitas décadas se faz muita anilhagem de aves, e eles descobriram que a maioria das tordoveias que por lá nidificam são sedentárias portanto, as recapturas são feitas nas imediações do local de anilhagem, mas depois há alguns indivíduos que migram para sul, nomeadamente para a França ou para a Bélgica, portanto, provando que há efetivamente indivíduos migradores. E também é preciso dizer que na Península Ibérica também há algumas dezenas de recapturas, muito menos do que nos outros tordos, atenção, muito menos, mas há algumas dezenas de recapturas de aves anilhadas principalmente nos Países Baixos, na Suíça, na Suécia e noutros países da Europa Central, havendo também casos individuais de aves anilhadas na Áustria, na República Checa e ainda na Escócia. Portanto, há um contingente migrador que nos visita, estou a falar da Península Ibérica, que aparece na Península Ibérica durante o inverno. No entanto, o que se sabe também é que a maioria dessas aves vão para o norte ou para o leste da península e, portanto,
há relativamente menos a chegar à parte ocidental. Ainda assim, em Portugal, há recapturas de aves de tordoveias anilhadas na Escandinávia, na Letónia, na Bélgica e nos Países Baixos. Portanto, há algumas que nos visitam, e ao contrário do que dizem muitos livros e até do que diz o Atlas, o terceiro Atlas, esta espécie não é apenas residente, é residente e invernante. A dificuldade, e isto é também referido em trabalhos de outros países, a dificuldade está em apurar qual é a percentagem de indivíduos sedentários e a percentagem de indivíduos invernantes. Há uma grande dificuldade em conseguir separar uns dos outros. É engraçado ver, deves conhecer com certeza o site do migrationatlas.org sobre esta espécie. É interessante ver, parece que há aqui, como digamos, três camadas, digamos assim, aves que migram para quase sempre de nordeste para sudoeste, mas, Exato. mas parece que há ali assim quase uma divisão das aves de Holanda, portanto, o Países Baixos, França, há ali muitos registros, pelos vistos, da mesma espécie, e as outras andam em paralelo quase, para cima e para baixo também, não é? Sim, o padrão, isso acontece com outras espécies que têm um padrão que segue uma determinada orientação geográfica. Há espécies que migram mais para sudoeste, esta migra mais para sudoeste, efetivamente, mas como podes ver, a maioria dos indivíduos que se deslocam vindos dos Países Baixos fica por França. E são relativamente poucos os que chegam à Espanha. E quase nenhum a Portugal. Portanto, e mesmo os que vêm mais da Europa Central chegam à Espanha, mas é mais para o leste. Portanto, há relativamente poucos a chegar ao nosso país, mas há, e é este ponto que eu queria frisar. Portanto, não são exclusivamente aves sedentárias que nós temos cá, e há um pequeno contingente invernante que cá vem parar. Dá a sensação que os ibéricos gostam de ficar pela Ibéria. Não é isso. O que eu quero dizer é que os que vêm invernar à Península Ibérica, vindos de outros países europeus, aparecem sobretudo no norte, no País Basco, na Catalunha e no País Valenciano. Portanto, no norte e no leste da Península. Há muito poucos a vir mais para sul ou para o oeste. Uhum. Mas em termos de números, digamos assim, entre a população em época de nidificação versus invernantes, há uma diferença que justifique dizer, sim senhor, a gente recebe aqui um contingente de invernantes não desprezável. Repara, não há censos que nos permitam dizer a dimensão nem da população nidificante nem da população invernante, ok? Portanto, não há uma resposta para essa questão e tudo o que nós possamos dizer é um bocadinho, enfim, com base em suposições, é um bocadinho especulativo, não há dados, objetivamente. Uhum. É a tal conversa que já tínhamos tido várias vezes, que é os passeriformes raramente são alvo de estudo, não é? Precisavam, só que não se investe nessa parte. E repara uma coisa, se tu fores à página do Atlas, portanto, que está no site da lista vermelha, aquilo apresenta-te lá um valor que é 10 mil a 100 mil casais, que aliás apresentam estimativas populacionais para todas as espécies. Eu já tinha comentado isso em conversas anteriores e eu tinha referido que não sabia muito bem de onde é que estes números vêm, mas entretanto já consegui descobrir e também fiquei um bocadinho surpreendido pela negativa quando percebi de onde é que tinham vindo estes números. Porque estes números, está escrito lá na metodologia do Atlas, os números das estimativas populacionais foram retirados do relatório da Diretiva Atlas que foi entregue à União Europeia, que foi feito entre 2013 e 2018. E eu contactei o ICNF para obter essa estimativa, esse documento, e no documento estão lá os 10 mil a 100 mil casais e também está lá a fonte da informação. E esta é a parte que me deixou assim um bocadinho espantado. A fonte da informação é o eBird. Ou seja, segundo o documento oficial que o ICNF enviou à União Europeia, a estimativa nacional foi feita com base nos dados do eBird. E é preciso referir que o eBird, além de ser uma ferramenta que não permite obter estimativas precisas, porque cada observador usa o protocolo que quer, para além disso, em 2018 havia pouquíssima informação online no eBird, não tem a ver com a situação atual. Acresce que
Já anteriormente, no primeiro Atlas Nacional, que foi publicado em 1989, havia uma estimativa, essa foi feita numa escala logarítmica também, que dava 10.000 a 100.000 casais. E, portanto, na Diretiva Aves, aparentemente, quem esteve a trabalhar no relatório tinha que apresentar estimativas populacionais para todas as aves e para quase todas as espécies foi indicado o IBIRD. É o único país europeu que fez isso. Eu gostava de frisar todos os outros países europeus, porque estes documentos também estão online no site da BirdLife, todos os outros países europeus se basearam ou em censos, ou em programas de monitorização, ou noutros atlas que tinham sido publicados. Em Portugal, não. Em Portugal, com exceção de algumas aves coloniais e outras que têm censos dirigidos, o ICNF optou por se basear no IBIRD para apresentar estimativas populacionais. Por esse motivo, eu considero que estas estimativas que são apresentadas no Atlas devem ser encaradas com muitas, muitas reservas, porque o IBIRD não disponibiliza qualquer base sólida para se conseguir extrapolar e obter estimativas populacionais, nem para a Turdoveia, nem para espécie nenhuma, diga-se de passagem. Não sei, sendo um país pequeno, não será relativamente interessante aquilo que está aí, que se pode ver ou consultar no eBird? Repara, tu no eBird tu podes consultar muitíssima informação interessante, como por exemplo a distribuição, os gráficos de frequência, alguns valores de abundância, até aí sim. O que tu não consegues obter a partir do eBird, precisamente por não ter uma metodologia padronizada, é que tu não consegues calcular densidades de ocorrência, não tens absolutamente base nenhuma, porque tu para calcular densidades precisas de transetos, ou precisas de ter pontos de escuta de forma padronizada distribuídos por uma porção de território, e sem conseguires calcular densidades, tu não consegues fazer extrapolações fiáveis e, portanto, não consegues chegar à população nacional. Como é que tu consegues fazer cálculos a partir dos dados que estão no eBird para concluires que a população nacional é de 10.000 a 100.000 casais? Não consegues, não tens base. Enfim, pode ser, olha, pode ser que eu esteja absolutamente enganado e que realmente seja possível extrapolar. Mas se isso fosse verdade, que eu acho que não é, isso não explica como é que, para tantos passariformes, a estimativa populacional que é apresentada neste relatório da Diretiva Aves, que serviu de base ao terceiro Atlas, mantém exatamente as estimativas anteriores que vinham do primeiro Atlas ou do relatório feito pela CPEI em 2000, que foi enviado para a BirdLife. Portanto, não se apertou aqui o intervalo, não se chegou a um valor mais preciso. Portanto, eu acho que o eBird é a minha percepção, posso estar enganado, mas é a minha percepção. O eBird simplesmente foi indicado como fonte genérica à falta de outros trabalhos porque tinha que se indicar qualquer coisa e, portanto, pôs lá, a fonte foi o eBird e, portanto, é quase como se tivesse olhado para o eBird e assim um bocado a olho feito umas estimativas. Eu não estou a ver, e eu sou utilizador do eBird há mais de 10 anos, eu não estou a ver que a partir do eBird seja possível extrair dados para fazer estimativas das populações nacionais. Olhando aqui para a distribuição em Portugal, também no site da Lista Vermelha, uma das coisas que é estranho é aparecerem aqui uma série de pintas vermelhas quando aparentemente a espécie está em expansão. Não é muito claro se a espécie está em expansão ou não. Aliás, no texto em cima diz que a situação no continente é estável. No texto, por outro lado, nota-se que há diferenças entre regiões e que há 23% das quadrículas em que a espécie foi detectada de novo, ou seja, não estava no Atlas anterior, mas há 29% em que ela desapareceu. E que os ganhos e perdas ocorreram por todo o território. Mas, olhando para o mapa, e o texto salienta isso, as perdas, ou seja, as quadrículas onde a espécie desapareceu, estão maioritariamente a sul do Tejo e algumas na região centro. Enquanto que as quadrículas onde a espécie apareceu de novo estão principalmente a norte, embora também haja algumas noutras regiões do país. Portanto, parece-me haver aqui alguma assimetria. Eu não sei muito bem como interpretar isto. Teria que fazer uma análise mais fina, cruzando com outras fontes, para perceber se desapareceu realmente no Alentejo Litoral, porque quando nós olhamos para o mapa, vemos que no Alentejo Litoral praticamente desapareceu a espécie. Aquilo é uma zona que é bastante florestal, com muitos montados de sobre, corresponde grosso modo à Bacia do Sado, portanto, montados de sobre e pinhais. É preciso ver que esta espécie é muito discreta, é uma espécie esquiva que se mostra pouco, e é preciso ver que este Atlas, eu já comentei isto na conversa do Chapim de Popa, este Atlas teve menos tempo de amostragem, ou seja, as visitas foram mais curtas.
quando o tempo de amostragem é menor, a probabilidade de detectar espécies escassas também diminui. E esta espécie é especialmente escassa no sul do país, porque a tordoveia, e isto está já documentado de outros trabalhos, é mais comum a norte do que a sul. E, portanto, sendo o litoral sul uma zona onde a espécie é escassa, pode ter havido, de facto, um desaparecimento, também pode ter havido aqui uma menor detectabilidade como consequência do menor esforço de prospecção. Portanto, eu, embora não tenha dados que o confirmem, eu suspeito que haja aqui uma mistura das duas situações. Eventualmente, é uma espécie que nós ouvimos o canto no início, o canto é um canto assim assobiado, que vagamente faz lembrar o canto do melro, embora com frases mais curtas, mais rápidas, mas há quem o confunde. Eu já estive com outros observadores no terreno que não conheciam o canto da espécie, e depois eu ouvi uma turdoveia a cantar e chamei a atenção, olha, está ali uma turdoveia a cantar. E ele ficou surpreendido, um amigo meu que estava comigo nessa ocasião, e disse, é, pois, por acaso eu ia dizer que aquilo era um melro. Ou seja, o canto, para quem não estiver atento, pode, com pouca experiência, pode ouvir isto e pensar que é um melro. Portanto, existe aqui, e agora estou a especular um bocadinho, mas existe aqui a possibilidade de algumas turdoveias apenas ouvidas não terem sido devidamente registadas e que isso tenha contribuído para falhas no mapa. Mas não sei se é só este o caso, pode realmente ter desaparecido de algumas zonas, porque há aqui uma grande mancha vermelha no sul, portanto, haverá talvez um mix de fatores. Agora, em Espanha, o que se nota em Espanha é que em Espanha houve efetivamente uma expansão. Houve um aumento razoável do número de quadrículas quando comparamos o segundo Atlas com o terceiro. Embora o terceiro Atlas, como também já comentei, em Espanha tenha muitas falhas de cobertura, não cobriram o país todo, que é uma pena, mas pronto, foi o que foi. Mas mesmo assim, houve ainda um aumento bastante razoável do número de quadrículas em que a espécie aumentou, principalmente na metade sul. Ou seja, quando as tendências são semelhantes entre Portugal e Espanha, de sul para norte, de aumento, de diminuição, normalmente isso é indicativo de que há uma tendência de aumento ou distribuição. Quando as tendências são opostas, de um e do outro lado da fronteira, eu às vezes fico mais desconfiado que possa haver aqui dificuldades de cobertura, sobretudo em espécies de difícil detecção, como é o caso da turdoveia. Mas enfim, estou a fazer aqui algumas suposições, porque não fiz uma análise mais fina para perceber se foi esse o caso. Apesar de haver registros desta espécie praticamente norte a sul do país, no entanto, se alguém quiser procurá-la, é sempre melhor dirigir-se para o norte. Para o norte, nas terras altas, a espécie é bastante frequente nas serras. Nas serras não estou a dizer no topo, mas estou a dizer zonas de alguma altitude. É frequente no Nordeste Transmontano, é frequente na Serra da Estrela. É claro que também é uma espécie arborícola e, portanto, também ocorre em zonas com árvores, está ausente em planície. Portanto, quando vamos às planícies alentejanas, praticamente não há. Mas se formos para o Alentejo, para as zonas mais florestadas, já há. Mas aqui, por exemplo, no Alto Alentejo, onde eu me encontro, é muito mais fácil encontrar turdoveia na Serra de São Mamed, ali entre 600, 700, 800 metros de altitude, do que quando descemos para zonas mais planas, menor altitude. Portanto, talvez por razões de temperatura e de vegetação, parece-me que a espécie é mais numerosa nestas zonas de serras. Até na Serra da Estrela aparece já nas altitudes elevadas, acima dos 1500 ou dos 1600 metros. Mas também, como disse, também ocorre em planície. Aliás, no Algarve em algumas zonas do Algarve Central até é bastante frequente, mesmo junto à faixa litoral. Portanto, varia um bocado consoante as regiões do país, mas grosso modo eu diria que é mais comum na metade norte do que na metade sul. Aquele mapa que tu tens no site do Astro de Portugal, no portal, com as contagens máximas, estas contagens máximas na ordem dos 40, 50, 60, isto significa que é uma ave que é fácil de ver em bandos ou tipicamente ela anda assim mais isolada e Fora da época dos ninhos, sim. Ou seja, isto acontece com muitos passariformes, não com todos, mas com muitos, com outros tordos, com estorninhos, com granívoros, etc., que na época dos ninhos são territoriais e que fora da época dos ninhos são gregários. Eu lembro-me que quando eu fiz um projeto na Serra da Estrela em 2001, 2002, observei um bando de 18
acima dos 1000 metros, portanto, nas encostas da serra. Até tinha de memória ter visto um bando maior, mas fui à procura do registro e não consegui localizar. Mas, de qualquer forma, o do 18 tenho registado, foi em julho de 2001. Mas fui ver no eBird outros registros que estão, nomeadamente esses que estão aí referidos, com 40, 50, 63, e são bandos, são contagens, normalmente ou no verão ou no outono. Eu quando vi na Serra da Estrela foi em julho. Também já vi noutros locais assim bandos superiores a 10, sempre em julho ou agosto. No eBird aparecem bandos também assim de algumas dezenas, no outono até janeiro. Eu acho que eles a partir de janeiro começam a cantar, que eu já os ouço a cantar nessa altura, portanto começam a dispersar e a estabelecer os seus territórios. Portanto, eu assim, com base quer na minha experiência, quer naquilo que pesquisei no eBird, eu diria que nós podemos encontrar bandos assim desde julho até ao fim do ano ou ao início de janeiro, que é o normal então em espécies gregárias e eventualmente podem se juntar a outras espécies de tordos, que os tordos são dados a formar bandos mistos. Referiste aí já várias vezes ao longo desta conversa a questão do canto. Também há uma curiosidade sobre o canto desta ave, não é? O facto dela, pelos vistos, gostar de cantar quando há mau tempo. É verdade, sim, senhor. Eu já tinha lido isso nos livros, nos primeiros livros. O primeiro guia que eu tive, que foi o guia do Roger Peterson em francês, eu li aos textos, porque eu também estudei francês na escola, portanto eu consegui entender o que lá estava escrito, e eu lembro-me logo no meu primeiro guia que na descrição do canto da Turveia referia explicitamente que esta espécie era dada a cantar quando estava mau tempo, e mau tempo significa aqui chuva ou vento. E efetivamente, eu já em mais do que uma ocasião, assim em dezembro, janeiro, fevereiro, ouvi e depois vi Turdoveias a cantar quando estava mau tempo. Empoleiram-se no alto de um pinheiro ou de um sobreiro e estão ali a cantar, apesar das condições aparentemente desfavoráveis no sentido não só da ave ficar molhada, mas também de se calhar o som não se propagar tanto. E eu questiono o que é que leva uma ave a querer cantar quando está assim estas condições adversas. Tenho uma teoria sobre isto, mas obviamente é especulativo, é apenas uma hipótese, Eu, que eu é diria, eu diria que uma das hipóteses poderia ser haver menos competição. exato, exato, é isso mesmo. Então todas as aves estão caladas, tal como o roxinol canta de noite, porque o resto da bicharada está calada e portanto ouve-se o roxinol e não se ouve mais nada. A turdoveia pode ter desenvolvido esta estratégia de cantar quando está mau tempo, porque como as outras aves estão caladas, estão escondidas da chuva e do vento, é quase como se a turdoveia tivesse o palco todo para ela, né? Não há ali outros sons a fazer confusão. Mas atenção, Mas também canta também, com bom tempo. Também mas pode também vi cantar uma com bom tempo. referência, também vi uma referência a dizer que elas cantam praticamente o ano inteiro. Uh, Talvez, repara, vamos ver, há espécies que podem cantar o ano inteiro, efetivamente, mas o facto de cantarem o ano inteiro não significa que o façam com igual frequência. Nós temos muitas outras espécies, como as carriças e as rolas turcas, por exemplo, que cantam podem ser ouvidas em todos os meses do ano, mas, um, mas durante o verão e o início do outono cantam muito pouco. Eu tenho um fecheiro que comecei a construir há mais de 30 anos com as datas em que as espécies cantam. Ou seja, sempre que eu vejo ouço uma espécie a cantar, em Portugal, eu registro no meu fecheiro. E então, para a Turdoveia, eu tenho 3 registros apenas em novembro e dezembro. Tenho em novembro na Serra da Estrela, tenho em dezembro uma vez aqui no Alto Alentejo, perto de Porto Alegre, e uma vez no Algarve, e depois a partir de janeiro é que tenho com mais frequência, a partir de meados de janeiro até meados de junho, ok? E mesmo em junho já só ouço a cantar no centro ou no norte. Portanto, no sul eu acho que elas se calam em maio, em junho ainda se ouvem no norte. De julho a outubro não tenho registros de canto em Portugal. Não quer dizer que não cantem pontualmente, mas se o fazem é muito, muito esparsamente, não é algo frequente. Agora, atenção que às vezes as referências dizem que cantam o ano inteiro, isso pode se referir a outros países, porque os hábitos de vocais também há diferenças entre países, pode não ser exatamente como cá. Vamos fazer aqui uma mudança de tema rápida. A questão da taxonomia e o significado deste nome científico dos bichivores, de onde é que isto vem? Como é que é?
Ora bem, a taxonomia também tem aqui umas curiosidades, efetivamente. O Turdos viscivorus é um nome original do Carl von Linné, ou Linnaeus, a que nós chamamos o Linneu. Portanto, é um nome escrito em 1758, na sua obra da 10ª edição do Sistema Natura. E tem aqui uma curiosidade, é que o Turdos viscivorus é a espécie tipo do género Turdos. Ou seja, significa que a partir deste nome nunca irá ser mudado. Há outros turdos, como por exemplo o Turdos mérula, que também é um nome do Linneu, mas como o Turdos viscivorus é que é a espécie tipo, se no futuro, após um estudo genético qualquer, for decidido separar o melro e a turdoveia em géneros distintos, o que tem que mudar é o melro, porque a turdoveia tem prioridade. Portanto, está esta curiosidade. A turdoveia é a espécie tipo do género Turdos. E o Turdos é tordo em latim, tanto que é usado para uma série de outros tordos e melros e quejantes. O viscivorus é uma palavra composta em que visci vem de visco, que é um arbusto que dá bagas, é o visco, e vorus vem de vorare, que é devorar ou comer. O vorus, que em português se pode traduzir como voro, nós temos carnívoro, não é? Carnívoro é alguém ou algo que come carne, temos carnívoro, piscívoro, insetívoro, e enfim, uma ave que come visco seria viscívoro, viscívoro que vem de visco, mas que em latim se escreve viscívoros ou viscivoros, depende de como é que nós vamos ler isto. Portanto, viscivoros significa que se alimenta de visco, de bagas de visco neste caso. É claro que a alimentação desta ave não é apenas bagas, como acontece com outros tordos. Durante a época dos ninhos alimentam-se de imensos insetos, toda a espécie de insetos, portanto, coleópteros, ortópteros, hemípteros, dermápteros, também aranhas, caracóis, lesmas, minhocas, etc. Portanto, muita proteína durante a época dos ninhos. No outono e no inverno, devido à escassez de presas animais, viram-se muito para a matéria vegetal e aí comem sobretudo frutos e sementes. E possivelmente, dado que o visco é uma das plantas consumidas, o Linneu eventualmente terá registado estes tordos alimentarem-se de visco e então deu-lhe este nome viscivorus, que é aquele que come o visco. Por acaso eu li uma referência qualquer que por vezes, porque o visco, para quem eventualmente não sabe, é uma planta parasita. Ela Sim, sim, cresce, sim. cresce em cima de outras plantas, de outras Apesar de árvores. ser, apesar de E ser acho que eles nativa de cá, não é? defendem agressivamente as plantas de visco que encontram, porque para eles isto representa um armazém de alimento. Exato. Uhum. Subespécies, acho que há três, se não estou em erro, não é? São três. Na Europa temos a subespécie nominal, há uma segunda que é a Deixleri, no noroeste da África, portanto Marrocos e Argélia, e também na Córcega e na Sardenha, e depois ainda há uma terceira que é o Bonapartei, que ocorre na Ásia Central e Oriental, desde o Turcomenistão e Irão e Afeganistão até ao noroeste da China e aos Himalaias. Portanto, são as três subespécies. Uh, Antes que o tempo se nos esgote, ainda não contaste onde é que viste esta espécie pela primeira vez. Pois é, bem lembrado, que olha que também já me ia esquecendo. Eu, por acaso, a primeira vez que vi, não registrei porque vi assim muito de fugida. Eu contei há poucas conversas anteriores que eu em em dezembro de 89 conheci o Colm Moore no Cabo Raso. Quando encontrei algumas gaivotas e depois fiquei com o contacto dele e ele já costumava, já residia há alguns anos em Portugal e costumava visitar o estuário do Tejo, mas ele não conhecia o estuário do Sado, ali perto de Águas de Moura. E então em janeiro eu fui com ele ao estuário do Sado visitar ali a herdade do Pinheiro e a herdade do Zambujal, e numa ocasião em que íamos no carro, está uma ave pousada lá no meio do montado, que levanta, e ele diz, e estava pousado por um segundo, mas eu só vi assim ao longe, e ele disse, aquilo era uma turdoveia. Eu perguntei como é que ele sabia, ele disse, porque é grande e está assim, com aquela postura levantada, assim, muito a direito. Mas eu vi tão mal a ave que não considerei.
mas um mês depois eu já estava atento então às características da ave, um mês depois, em 17 de fevereiro de 1990, em visita ao estuário do Tejo, à zona de Pancas, com mais uns amigos, aí tive a oportunidade de observar a turdoveia e foi nessa ocasião que a espécie entrou para a minha lista. Talvez eu até já tivesse observado sem ter noção disso em ocasiões anteriores, mas como é uma ave esquiva e nem sempre fácil de identificar, na altura ter-me escapado. Mas então em 17 de fevereiro lá entrou para a lista. Gonçalo, se não estou em erro, na próxima conversa vamos encerrar mais uma das páginas dos teus registros e avançar para uma página nova depois na conversa a seguir, não é? Queres Sim, deixar? mas a próxima conversa, vou deixar aqui o teaser, vai ser o meu primeiro grande tweets. Tweets, ou seja, ir mesmo atrás de uma verdadeira raridade. Eu outro dia falei do Zarro Bastardo, que fui até Aveiro, mas esse não era considerado raridade, mas o próximo vai ser mesmo uma raridade vinda das Américas. Fiquem atentos. Até à próxima, então. Até à próxima.